Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta aqui no Oriente Médio, exatamente, para mais um GE Economia. Mas dessa vez, você que nos acompanha há muito tempo no GE Economia, sabe que no início era assim. Um GE Economia raiz. Eu, você e eu, mais ninguém, sem produção, sem um cara que não sabe fazer montar equipamento. Mas não, a vida era boa, aí inventaram esse negócio de produção, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer isso, a minha vida virou isso que você acompanha. Mas dessa vez, como eles mandaram para lá, manda para cá, manda para lá, manda para cá, como você tem acompanhado, é uma história, né? Olha o Arthur indo, o Arthur vindo, o Arthur indo, o Arthur vindo, marcaram um voo no dia, um voo diurno, e não daria tempo para gravar o nosso Economia com a produção. Então, para que você não perca o nosso GEL, eu farei o nosso GE Economia no estilo raiz, à meia-noite. Pode ser que eu durma no meio, brincadeira. Mas até porque eu estou tomando meu chazinho de camomila, sem abatanado, sem ovos Benedict, enfim, esta é a vida. Mas também sem lista de agradecimentos, porém, eu não vou deixar de falar de um, porque eu estava mexendo aqui no meu celular e vi essa mensagem, para você ver, ao vivo aqui, né? Como nós lemos, eu leio todas as mensagens. Eu levei uma bronca aqui do nosso querido Emerson Luiz Brito Moraes, que falou: Arthur, quero um outro abraço, porque você errou o nome da minha esposa. Mas não é, meu cara, sabe o que é? A produção não sabe nem fazer uma lista de nomes. É um sofrimento, meu cara. Você errou o nome da minha esposa, responsável por eu comprar o canal. Uma vergonha, né? A produção faz isso. Então eu estou aguardando aquele abraço para Luciana e o Emerson de Cuiabá. Foi tão especial esse abraço que foi só para você. E não vou deixar de dar um abraço para Flavinha, que sempre manda as mensagens, para Cris Calisto, que dessa vez não comentou, mas vou mandar um abraço. Enfim, vamos lá, meu caro, vamos falar de Geoeconomia, vamos falar dele, o assunto principal da Geoeconomia, Donald Trump. E nós vamos fazer hoje, vou tentar fazer, uma coisa que eu também recebi nos comentários. Um pedido de tentar compartimentalizar melhor o Geoeconomia. Então vamos fazer isso por etapas. Falaremos hoje sobre Trump, sobre o ataque dos cartéis, principalmente o ataque aos cartéis, e o que significa verdadeiramente, que está por detrás dessa estratégia do Trump, que não necessariamente é tão bonzinho quanto parece, e por fim também sobre a importância e a estrutura desse sistema, principalmente o papel da China e da Ásia. Vamos lá! Parte 1, meu caro, o que está por detrás da guerra dos cartéis. Aliás, dos cartéis hoje vai ser uma doideira, né? Cansado, vou errar pra caramba. Eu já errei, comecei errando na compartimentalização. Vamos falar dos cartéis. Vamos falar da nova doutrina Monroe, ou melhor, da doutrina Donald, de Donald Trump. Aí sim falaremos do que tem por detrás dessa estrutura na China e na Ásia. Então vamos logo ao ponto, parte 1, o que tem por detrás, né, dessa estrutura dos cartéis. Primeiro, vamos contextualizar. Nós vimos, né? Dessa vez a OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, lá do Tesouro Americano, meteu na lista negra antidrogas, conhecida como a famosa lista Clinton, o Petro, a primeira dama, que é a Verônica Alcocer, e o seu filho, que é o Nicolas Petro, e o ministro do Interior, Armando Benetti. Bom, o Scott Bessent disse que o Petro, lá da Colômbia, chegou ao poder após a produção de cocaína ter chegado no seu nível mais alto em décadas, meu caro. Ou seja, para o Bessent, o Petro inundou os Estados Unidos e envenenou os americanos. Ou seja, para ele, Petro permitiu um crescimento dos cartéis de droga e se recusou completamente a combater. Bom, se o cara for usar esse parâmetro, eu tenho que dar uma colinha pro Bessent, né? Que tem mais gente fazendo isso. Bom, mas o escritório de Bessent, ele garantiu, então, que o Petro, né, concedeu inúmeros benefícios para organizações terroristas
E sobre a ideia, né, sobre aquela esfera de proteção de direitos humanos e da criação do conceito de paz total, ele acabou permitindo níveis recordes de cultivo de coca e de produção de cocaína. E esse comportamento, segundo o Benson escreveu, esse comportamento errático acabou distanciando, né, Bogotá dos seus parceiros, especialmente depois de ter se aliado ao cartel dos Solis e ao regime narco-terrorista de Nicolás Maduro. Bom, é claro, meu amigo, que a geopolítica, a gente sabe, não é sobre quem é bonzinho nem quem é mauzinho, mas é uma análise concreta da estrutura da realidade política, dos seus movimentos, para que a gente possa entender realmente como a coisa acontece e o que tem por trás, dentro de objetivos estratégicos de longo prazo. Nós não temos que tirar dessa análise um juízo moral ou torcida na análise. Tá? Então, por que eu estou fazendo esse rápido aqui disclaimer? É porque essa dinâmica do narcotráfico, ela acaba sendo muito mais importante e relevante do que parece. Primeiro, a gente tem que lembrar que o narcotráfico é um negócio que hoje envolve mundialmente 950 bilhões de dólares anuais. E na grande maioria desse volume é em dinheiro. É o negócio mais lucrativo do mundo. E o seu controle, o controle dessa indústria é disputado não é nas favelas, somente nas favelas, ou nas ruas do México ou de Bogotá, enfim, não. Mas também dentro da própria CIA, onde parte da CIA e parte da DEA, né, se enfrentam para ter controle sobre essa estrutura. Não podemos esquecer que no caso do, por exemplo, conhecidíssimo do Irã-Contra, eles fizeram isso, né? Eles usaram dinheiro dos cartéis da apreensão de drogas para financiar armamento no Irã para criar instrumentos, né, e estruturas de desestabilização, entende? Nós estamos falando de um negócio que gera 950 bilhões por ano. É mais do que os Estados Unidos pagam de juro. Mais do que o exército americano, a defesa, o custo anual da defesa americana. É um número absurdo. Os cartéis, né, eles simplesmente não são mais meras organizações criminosas. Eles são grandes e poderosos conglomerados transnacionais com operações diversificadas que envolve, como a gente já falou, inclusive hoje, contrabando de ouro, tráfico de pessoas, armas, investimento em empresas, na área de finanças, com o apoio dos bancos e uma série de outros investimentos. Uma rede logística brutal que penetra instituições em vários continentes e investe cada vez mais em tecnologia de ponta. Se você vir a série Narcos, você vai ver que teve uma hora conhecido esse caso, que é muito interessante, que o Pablo Escobar, ele resolve então trazer químicos da Alemanha para dar um jeito de pegar a cocaína e botar dentro da estrutura dos barcos que estavam sendo exportados para os Estados Unidos, dissolvidos na Coca-Cola. Aliás, a série mostra que o departamento, né, de drogas americano não estava conseguindo entender como as drogas estavam penetrando dentro dos Estados Unidos. E aí, eles olhando vários dados, eles viraram e falaram assim, mas por que será que a Colômbia, que os Estados Unidos importam Coca-Cola? Não faz sentido a gente importar Coca-Cola. Então, isso chamou a atenção e foi quando eles fizeram a apreensão de um determinado carregamento, fizeram a análise e descobriram que ali havia a tal da droga, a cocaína, né, dissolvida. Ou seja, há muito tempo, os cartéis, é só um exemplo, já investem nesse tipo de construção de tecnologia. Não só para exportar, mas também como meio de, não só da forma para exportar a cocaína, heroína e outros, mas também da logística e até mesmo dos barcos de hoje. Eles envolvem e usam submarinos, meu caro. É uma coisa impressionante. Então, quando a gente fala de uma indústria deste tamanho, de 950 bilhões de dólares, a gente tem que entender que uma guerra contra os cartéis não é um esforço isolado por justiça, não é para garantir uma segurança nacional, mas é uma manobra extremamente calculada para redefinir o equilíbrio de poder
global, que faz parte hoje de todos os movimentos que o Trump está fazendo em diversas áreas, diplomática, política, tecnológica, financeira e, obviamente, uma indústria do narcotráfico que acaba, querendo ou não, né, é inevitável, se entrelaça com a economia global e com vários estados. Ou seja, o Trump entende que não é um problema meramente uma organização criminosa. Já viraram estados tomados pelo narcotráfico e de organizações extremamente complexas que não vão ser eliminadas de uma hora para outra. Ou seja, hoje ele pressiona não só o México e a Venezuela, mas ele acaba pensando num cenário onde todos esses cartéis não serão erradicados no primeiro momento, mas eles vão se tornar peças, peões manipuláveis para garantir uma vantagem em recursos críticos, nas terras raras, nas rotas comerciais, nos mercados emergentes, principalmente que passam e que levam droga para a Europa, e tudo isso acaba sendo estruturado como arma. Nós vivemos uma época em que tudo virou arma. Em particular, o Trump entende e vivenciou que até mesmo a crise do fentanil, a China, de alguma maneira, estava usando a droga como uma arma geopolítica. E isso, para ele, é muito claro. Nós temos um problema em que os cartéis e as drogas também vão se tornar em armas estratégicas de nação contra nação. Só que, o que aconteceu? A China usou isso com grande parte de alguns países da Ásia, inundando os Estados Unidos com drogas, não só os Estados Unidos, a Europa também, mas ao mesmo tempo também tentou erradicar no seu país o uso das drogas. Essa estratégia não é nova. O próprio século da humilhação que a China passa, e isso é um marco histórico importantíssimo, começa com a Guerra do Ópio. Então, eles entendem perfeitamente tudo o que tem de consequência quando você começa a usar as drogas como uma arma geopolítica e não como um mero fator individual das suas escolhas ou do vício. E no meio desse cartel chinês existe um grande sindicato chamado Sangor, que ganha uma relevância enorme pelo seu tamanho e pela sua relação com o Estado chinês. Bom, nós vamos chegar lá. Só que, além disso, o Trump entende que é necessário trazer liquidez para o sistema e retirar recursos dos bancos. Esses 950 bilhões de dólares anuais, obviamente, em dinheiro, depois eles são lavados e passam para dentro do sistema bancário. Isso é recorrente. Então é necessário retirar a liquidez, que é brutal, e tentar direcionar essa arma, né, para a China. Principalmente quando você tem uma disputa de influência entre China e Estados Unidos por uma área estratégica hoje para a China, que é a América Latina. Então o Trump vai tentar pegar esse cartel de América Latina e América Central para poder continuar apontando para a China e para a Ásia, mas agora utilizando esses caras como um canhão. E ao mesmo tempo, esse é o grande interesse da CIA e do DNA, do DEA. Né? Ou seja, o Trump quer usar os cartéis para garantir a droga como arma contra os asiáticos e chineses e, ao mesmo tempo, enfraquecer os bancos. A gente não pode esquecer que hoje a maior produção disparada, as áreas de maior produção disparada de drogas são América Latina e Ásia. Então, as agências normais como a CIA e o DNA, hoje, eles têm um papel que ainda o Trump não conseguiu entender direito, que há muito tempo é um problema desde a sua fundação. Se você viu os dossiês históricos do Kim, é isso que ele faz. Ele faz um levantamento completo, e eu já fiz alguns aqui também, por uma outra abordagem, de como a CIA, por exemplo, atuou muitas vezes utilizando maneiras ilegais, operações de desestabilização, drogas como arma para atingir os seus objetivos geopolíticos. Então, muitas pessoas pensam que CIA e DNA são guardiões da lei. Mas, às vezes, eles atuam como concorrentes vorazes, meu caro, pelo controle de um negócio que gera uma riqueza maior do que muitas nações. É um negócio de 950 bilhões de dólares. Né? É uma estrutura de produção não oficial de armas e de uma estrutura de guerra. Os traficantes hoje, meu caro, eles operam
de várias maneiras, usando inclusive tecnologia. Eles têm 3 tipos de plataformas marítimas, todas hoje fabricadas clandestinamente, atenção, em oficinas, né, de áreas remotas na selva amazônica, aqui na América do Sul, lá na América do Sul, sendo que a grande maioria dessas plataformas, hoje marítimas, são construídas na Colômbia. Mas também elas foram descobertas, né, algumas instalações de produção disso, em países vizinhos. Esses caras usam lanchas super rápidas, eles usam semi-subversíveis, né, e submarinos de fabricação nacional. Esses caras usam um barco chamado Go Fast. Basicamente, eles são modelados, né, com base, se você olhar esses barcos que eles destruíram, né, com cascos dos barcos de pesca, tá? Alguns que chamam pesca panga ou iola, são feitos de fibra de vidro, que é um material muito resistente, fibra de carbono e Kevlar. E esses barcos, eles são projetados para segurar, para aguentar grandes cargas de drogas ilegais. E atingem, meu caro, até 150 km por hora. Tá? Normalmente esses caras usam, e isso é importante, vou dar um dado aqui, mas você vai entender por quê, 2 ou 3 motores, que chamam motores de popa, que geram até 750 kW. Tá? Ou, às vezes, eles usam 2 motores internos. O que importa hoje é que, e por que eu estou falando dos motores, é porque grande parte desses motores vem do Japão, e a gente vai chegar lá. Mas o número real de lanchas hoje que existem e que são produzidas anualmente para o transporte de narcóticos, nessa nova também guerra dos mares, né? Ele não é conhecido, não é um número dado, mas estima-se, o próprio Estados Unidos estima que existem milhares que estão sendo produzidos anualmente. Não é um ou outro, existe uma indústria que produz isso. Além disso, eles usam uma coisa chamada semi-subversível, que é feito de fibra de vidro e também, às vezes, usam não madeira. Esses caras, nesse semi-subversível, tem uma tripulação, às vezes de 3 ou 4 pessoas, não sei se você lembra, chegaram até a achar um no Brasil, né, uma vez. Esse semi-subversível opera como se fosse uma pequena parte de um navio, né, acima da superfície, e ele é projetado para evitar detecção. Veja, ele é projetado para não ser detectado. Projetado por quem? Você acha que é o Oruan que projeta esse semi-subversível? Que são vários Oruães ali projetando? Claro que não, né? E o mais interessante é que esses semi-subversíveis têm tecnologias muito interessantes. Eles direcionam gases de escape, né, através de tubos na água, exatamente para poder resfriar o sistema e reduz a possibilidade da assinatura, da infraestrutura, né, do sinal infravermelho. Ou seja, esses caras têm sensores sofisticados e você precisa de sensores super sofisticados para localizar um semi-subversível desse. Esses caras usam esses semi-subversíveis no Caribe e no Pacífico para abastecer vários operadores de drogas nos Estados Unidos. E alguns desses semi-subversíveis acabaram e fizeram entregas até mesmo lá na Europa. Hoje eu não estou na Europa. Enfim, quando você vai olhar, existem centenas de narco-submarinos, como eles chamam, tá? Que foram apreendidos ou destruídos nas Américas. Só para você ter uma ideia, como não é novo, de 1993 a maio de 2023, a Marinha colombiana interceptou e apreendeu 228 dispositivos semi-submersíveis. Volto a dizer, você acha que foi o Oruan que fez isso? Claro que não, né, meu caro? As autoridades nos Estados Unidos, a turma lá do Trump, já estimou que isso representa menos aí de 14% do que é embarcado, né, por esse meio de transporte. Ou seja, na melhor das hipóteses, isso dá 13%, 14% do que é. Alguns relatórios dizem que isso é menos do que 10%, tá? Pela dificuldade de você conseguir detectar esse tipo de embarcação. Ou seja, você tem algo que é extremamente sofisticado. Agora veja, o Trump resolveu destruir. Mas vamos ser honestos, por mais dramático, né, que tenha sido a destruição de barcos rápidos, isso é a ponta do iceberg, meu caro. Mesmo com o Trump intensificar ataques aéreos contra os navios em trânsito,
impactar brutalmente o tráfico de drogas, o lucro deles, dificilmente ele vai conseguir reduzir a atividade disso. Por quê? Porque vocês têm uma grande indústria de suporte disso, e essa grande indústria envolve países. Você envolve Colômbia, Peru, Bolívia, Guatemala, até mesmo Honduras, o Panamá, o Equador, o México. Todos esses países têm grandes áreas, tá? E particularmente Colômbia e México têm grandes áreas cujo o território está sob controle físico de poderosíssimos cartéis de drogas. E isso também acontece no Brasil. Nós já temos parte do nosso território que está sob o comando total, sob o controle total dos cartéis de drogas. Veja, é razoável, então, né, dizer que, ou notar que os cartéis e outras instituições envolvidas no tráfico de drogas, ele já tem uma estrutura paralela de Estado e que tem uma capacidade brutal de influenciar na constituição dos próprios Estados. Você está falando de 4, 5, 6 países na América Latina e América Central que já têm áreas dominadas pelo narcotráfico. E é óbvio, esses caras, com a quantidade de dinheiro que eles têm, podem e fazem facilmente corromper a polícia e funcionários públicos, entende? Ou seja, embora até você tenha, né, muita gente que tenta se opor a esse movimento, a gente viu o que aconteceu no México, a quantidade de assassinatos de político que não fechou com o narcotráfico. Ou seja, por mais que você diga não em alguns momentos, isso pode levar a um risco de atentado. Então, a destruição de navios de narcotráfico, seja pela apreensão, seja por meio de ataques, por exemplo, do Hellfire, né, que é bem mais drástico, ainda é considerado, tudo isso ainda é considerado pelos cartéis como se fosse um custo de operação, um infortúnio, né? E não vai impactar o suficiente para forçar uma redução da atividade criminosa, entendeu? E, de certa maneira, até mesmo os Estados Unidos são vulneráveis ao dinheiro e à corrupção dos cartéis, principalmente por suborno. Por exemplo, você tem alguns casos que aconteceram nos Estados Unidos. Você teve em 2025, né, um ex-agente, por exemplo, da Patrulha de Fronteira. Ele acabou sendo condenado a 18 anos de prisão por contrabandear drogas, o que incluiu o fentanil e a heroína. Você teve um caso também de contrabando de um funcionário do CBP que também foi preso agora em fevereiro de 2025. Quer dizer, um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos foi condenado exatamente porque estava recebendo propina para permitir a entrada de veículos carregados de droga no país. E esse processo revelou exatamente que o agente tinha aceitado dezenas de milhares de dólares, né, para permitir a passagem de remessa do cartel naquela rota. Então, meu caro, os cartéis eles têm usado táticas cibernéticas avançadas, tecnológicas, contratos de especialistas qualificados, como eu falei no questão do exemplo da série, mas que foi real, utilizam cybercrime, né, para proteger suas operações, realizam vigilância tecnológica, entendeu? Intimam oponentes, vigiam autoridades e lavam dinheiro. Veja o que aconteceu no México. O México é um exemplo clássico do tamanho dessa confusão. Você teve no ciclo eleitoral de 2023 a 24, você teve candidatos que foram assassinados. 37 candidatos foram assassinados. Figuras políticas que estão em torno também dos candidatos. Total de 63 assassinatos, né, em apenas um ano. Quer dizer, esse ciclo do México, ele acabou sendo, por exemplo, ano passado, considerado o mais mortal da história moderna do México, né? Figuras políticas locais já foram alvos por tentar se associar ao crime organizado, né, da polícia, mas os caras prendem um, na eleição seguinte tem outros. Então, você vê que existe uma relação entre narcotráfico, bancos e a política que representa uma força extremamente forte, principalmente porque ela é apoiada por, hoje, estados que se tornaram narco-estados, né? E isso é o caso, a Venezuela e hoje um pouco da Colômbia, é um caso clássico. Então, a visão hoje do governo americano é que o governo venezuelano e os militares venezuelanos estão facilitando, sim, enriquecendo com o tráfico de drogas. A maioria dos cartéis hoje conhecidos operam na Colômbia, no México e na Venezuela. E esses caras hoje
enfrentam e tentam, né, montar políticos que são governos hostis aos Estados Unidos. Então, quando Trump chama o Petro de traficante ilegal de drogas, ele não está equivocado. E ele está certo em cortar o financiamento de dinheiro para esse tipo de país. Só que ele cortou a assistência externa, né? Mas olha que curioso, a Cláudia Sheinbaum, lá do México, imediatamente se levantou contra e fez uma crítica à questão do Petro. E também disse que seria um absurdo o Trump enviar tropas americanas para o México, por exemplo, para lá, e também, se fosse o caso, para o México, para combater o tráfico de drogas. O fato é que, quando existe essa gritaria, tanto dos direitos humanos da ONU, quanto desses presidentes, eles, de certa maneira, estão acobertando os cartéis e eles se sentem protegidos politicamente numa eventual intervenção militar dos Estados Unidos. A Venezuela, né, é um caso ainda mais grave porque a gente sabe que houve fraude na eleição venezuelana. Então, além de ser um cartel, ele ainda é um cartel sem reconhecimento popular. Então, talvez isso, por trás da estratégia do Trump, permita que ele veja o Maduro como um alvo mais fácil de ser derrubado, entendeu? Porque o apoio da Venezuela, hoje, ou do Maduro, na verdade, se dá pela Rússia e pela China, e nenhum dos dois países vão se meter dentro da América Latina para salvar o Maduro. Isso não vai acontecer. Então você tem uma estrutura hoje que o Trump olha e fala, existe uma relação muito grande dos cartéis com os estados, isso é óbvio, com os bancos, uma movimentação enorme, uma indústria tecnológica enorme, mas quando você olha a configuração geopolítica, o Maduro, ele não tem apoio popular. E, de verdade, é uma eleição fraudada, tem uma parte da população, mas não é a sua totalidade. Derrubar o Maduro e começar a desmontar o Estado, do narco-Estado, seria, começando pelo Maduro, o gesto mais razoável que obrigaria o Washington, né, a ter uma inteligência em voltar a controlar, que é a parte da nossa discussão que a gente vai entrar já já, na América Latina. Então veja, a visão do Trump é muito simples. Ele quer sim perturbar e redirecionar essa estrutura de produção e exportação, tirar dos Estados Unidos e devolver esse problema para a Ásia. Ele não quer mais a droga nos Estados Unidos, ele vai combater o narcotráfico, os cartéis, mas vai utilizá-lo para direcionar isso como instrumento geopolítico para outro lugar. O foco hoje militar dele, que ele está usando, se você olhar os focos de controle dos Estados Unidos, são na sua maioria patrulhas, né? Em mar aberto. Só que ele está começando a fazer movimentos que começa a apontar para controlar o que nós chamamos de pontos-fontes, ou seja, áreas específicas. E isso, para poder acabar com esses pontos-fontes, onde a droga é produzida, ele vai precisar das forças de operações especiais dos Estados Unidos e de algumas unidades especializadas em combate ao narcotráfico, tá? Por exemplo, as próprias equipes da CIA e do DNA, para conduzir essas incursões, né, de baixa visibilidade, né, mas tem um alto impacto, porque você não vai ter o exército em si, mas você vai ter uma força militar atuando com alto impacto, mas sem ser percebido, em áreas isoladas de governança e de governança fraca, né? Para estourar laboratórios clandestinos, canteiros de obra, que produzem esses semi-submersíveis e também os submersíveis. Então, ele precisa cada vez mais de utilizar inteligência para poder começar a alterar a estrutura logística e de construção desses cartéis e ao mesmo controlá-los para que eles não cheguem sobre os Estados Unidos e comecem a redirecionar o seu negócio. Obviamente, isso vai passar por um outro fator que eu disse para vocês há pouco.
que é o fornecimento de motores de popa. Se esses caras são essenciais para a navegação rápida e também são usados nos semi-submersíveis, não sempre, mas são usados também, é simples, é só olhar que a maioria dos motores de popa hoje é produzido nos Estados Unidos e no próprio Japão. Ou seja, todos os motores maiores que 150 cavalos são produzidos, por exemplo, pela Yamaha, pela Mercury, pela Suzuki, pela Honda e pela Tohatsu. Então, hoje, no motor de polpa, não existe o menor controle de exportação desses motores, nem um sistema para acompanhar a venda deles. Então, eles são vendidos por meio de distribuidores, na sua grande maioria, sem nenhum tipo de controle, entendeu? E nenhum deles, até mesmo, nem os Estados Unidos, nem o Japão, nem sequer pensou em restringir o comércio desse tipo de produto. O fato é que isso vai mostrando o que tem um pouco por trás, por detrás das intenções de alguns movimentos, tá? Agora, o Departamento do Tesouro americano sugeriu fortemente, então, que os Estados Unidos começassem a impor controles especiais sobre alguns desses sistemas e que o FBI e o Departamento de Estado abrisse um sistema de gestão de exportação, por exemplo, para garantir que esses motores não chegarão, por exemplo, aos cartéis e também, se você olhar, usinas de energia externa também não pudessem chegar aos cartéis. Isso faria com que houvesse um estrangulamento econômico e de infraestrutura, né, dentro da estrutura de transporte dos caras. Mas isso ainda não foi feito. Isso não foi feito, porque você ainda não tem, eu acho, honestamente, uma possibilidade de enfrentar de uma vez só um sistema tão poderoso quanto essas estruturas se tornaram. Tá? Então, essas operações que eles estão montando, nesse momento, era para começar a alterar o ciclo logístico, desmontar alguns narco-estados e redirecionar esses grupos para determinados países em função da guerra de governança que nós vivemos. Veja, isso é um outro ponto importante. Nós ainda estamos, você que está nos ouvindo e pediu para que eu fizesse isso em etapas, falando ainda do que tem por detrás da importância dos cartéis, porque ela combina com a saída, né, a retirada da força do setor financeiro dessa história, né, que os cartéis são, esse montante é importante para o mercado financeiro, serve para compensar parte dos problemas de custo operacional que os Estados Unidos têm. Não estou dizendo que ele vai virar produtor de droga não, tá? Estou dizendo que tira da liquidez bancária, que é o seu inimigo, e começa a redirecionar da droga interna para quem produz isso do outro lado, que é a Ásia. Isso tudo dentro de uma grande guerra de governança que a gente vive. Ou seja, de alguma maneira, o escudo político que hoje está na guerra de governança significa exatamente começar a permitir que os Estados Unidos possam cada vez mais fazer persecução extraterritorial, sair do seu território para começar a impor uma autoridade governamental, militar e de segurança estrangeira que proteja o país e os seus aliados da ação direta ou da inteligência dos cartéis. E é por isso que ele vai precisar de uma atuação bastante forte nos Estados Unidos e de inteligência, mas enquanto ele não tem a vitória plena, ele precisa redirecionar esses caras para algum lugar. Tá? Ou seja, cada vez mais ele vai começar a montar uma estratégia que vai destruir a credibilidade política e as estruturas políticas de proteção dos cartéis. Ou seja, esse escudo de segurança dos cartéis que acabaram usando as nações como um instrumento de alavancagem e de proteção. Ou seja, o Trump vai precisar garantir, começar a blindar as suas estruturas logísticas para que as coisas não cheguem lá e, ao mesmo tempo, ele precisa esvaziar o poder político de estados que dão força e cobertura a esses cartéis. E não se enganem, um estado que chegará e terá essa conta é o Brasil. O Brasil chegará a essa conta, porque o Brasil protegeu demais os cartéis de drogas. E isso tem a ver, novamente, com a Magnitsky e com a posição do judiciário nessa proteção jurídica que se deu aos cartéis. Inclusive, com a participação enorme de juízes de todas as instâncias, querendo ou não, proibindo operações. A gente já sabe, eu não vou entrar em muitos detalhes nesse aspecto,
mas é sem dúvida. Só que isso é uma parte, ele precisa esvaziar os estados, precisa tirar esse poder político, precisa romper isso, e precisa romper com a questão também de que esse dinheiro vá para o sistema bancário. Então ele precisa criar um estado de colapso político de algumas nações, sim. Nações se tornaram narco-estados. Só que não se trata só disso. O Trump precisa garantir a influência total na América Latina. Veja, e por isso que a operação de cartéis era muito importante, porque a forma como a China está entrando na América Latina, ela tem algumas vertentes. Ela tem a vertente de compra de ativos estratégicos, ela tem a vertente de compra de alimentos, ela tem a questão de entrada de imigrantes. Essa entrada de imigrantes, ela está diretamente relacionada aos cartéis. Em que sentido? Você vai ver, né, a gente vai falar aí sim com mais profundidade já, é que, por exemplo, a entrada das drogas na Europa se deu através de restaurantes e imigrantes que vinham abrir restaurantes vietnamitas e chineses e vendiam comida, mas junto com isso eles se aliaram à máfia das drogas. E isso aconteceu vindo dos vietnamitas e hoje também de indianos que recebem as drogas do Paquistão. Então você tem esse movimento. Então, mas voltando agora à América Latina, a China ela tem uma influência de diversas maneiras. Assim como ela usou a política de drogas e a política de apostas para controlar a população, por exemplo, no caso do Canadá, através do famoso caso dos cassinos, que pertenciam à máfia chinesa, que tinham os cassinos e as drogas, eles também fizeram isso no Brasil. Então, o Trump entende que aquela questão que hoje trata-se na América Latina é que ele olha e fala assim, isso está muito perto da influência chinesa. Se a China quer ter influência lá na Ásia, vou começar a tirar os caras daqui. Tanto que você teve, até mesmo o Charles Kirk, né, antes de falecer, ele falou que bom que nós vamos usar a nossa força militar para começar a fazer operações dentro do Ocidente. E não mais só ficar fazendo no Oriente Médio. Começar a usar a força militar para combater cartel. Por quê? Porque isso garante também influência geopolítica e influência estratégica. Então ele precisa garantir não só influência na América Latina, ele precisa garantir a influência na América Latina de forma total. E é por isso que muitas dessas conversas do Lula com o Trump não vão chegar a lugar nenhum, porque não adianta o Lula oferecer terras raras para o Trump. Os Estados Unidos, para eles não basta que ele tenha alguma coisa, ele tem que ter, o amiguinho tem que deixar de ter. O que eu quero dizer com isso? A China tem que diminuir a sua influência na América Latina. Isso significa que a grande política do Trump é isolar a China, desde os seus recursos naturais, desde a sua venda de tecnologia, desde a sua influência no sistema financeiro, desde a tentativa de mandar a sua moeda como uma moeda principal, até mesmo também isolar a China e a influência da China dos cartéis. E é por isso que está de volta uma nova relíquia da diplomacia americana do século XIX, a doutrina Monroe, ou melhor, a doutrina Donroe, porque ela tem diferenças em relação a essa doutrina. E agora vamos entrar na segunda parte da nossa discussão hoje. A primeira parte foi essa, um resumão para você, né? O uso, como essa indústria dos cartéis, ela se tornou globalmente brutal, com tecnologia, 950 bilhões por ano de movimentação, submersíveis, barcos importando motores do Japão com proteção dos estados. Então, Trump olha dentro dessa nova guerra hegemônica, onde tudo virou arma, e ele falou, eu vou combater os cartéis e vou retirar a proteção e a influência dos estados que viraram narco-estados, esvaziando esse poder político, retirando e destruindo a credibilidade política desses grupos, né, que dão e formam um escudo de segurança para os cartéis. Esses caras, no momento em que eles tiverem essa queda de proteção desses estados e começarem também a ser perseguidos, terão que redirecionar suas estruturas logística e financeira para outros mercados, apontando a venda desses problemas para a Ásia. Tá? E isso tem a ver exatamente com a grande ponto hoje do Trump na América Latina, que é essa doutrina Donroe. Mas o que seria a doutrina Donroe? Na verdade, 2 séculos, né, depois que o presidente James Monroe ele chegou a alertar que as potências estrangeiras tinham que ficar fora, né, da América Latina, ou das Américas, né, surgiu uma doutrina
homônima, meu caro, e surgiu no TikTok. Surgiu no TikTok e surgiu entre podcasts de influenciadores, né, e nos corredores da Casa Branca, que é exatamente a doutrina Monroe, que é essa reformulação que o Trump fez da doutrina Monroe para dominar as Américas. Isso começa com a retomada do Canal do Panamá. Brincou, né, aquela brincadeira, mas que ele está falando sério, tornar o Estado, o Canadá, o 51º Estado americano, e começou a aplicar também uma pressão extraordinária para que vários países da América Latina se alinhem com a sua agenda de segurança, né? Então, alguns funcionários do Trump apelidaram isso de doutrina Monroe, né, que se tornou um grande campo de batalha. Mais uma das batalhas que a gente vive, de um mundo em guerras, como eu disse no último GE Economia. Então, o presidente, ele mobilizou, né, na verdade, o Trump, autoridades antiterrorismo, tá, contra cartéis e gangues criminosas latino-americanas. Ele tem lançado todos esses ataques aéreos nos barcos. Ele também tem aprovado operações secretas da CIA, e hoje ele montou e construiu, acho que talvez o maior esforço militar que nós já vimos na região durante décadas. Por que isso é uma doutrina diferente da doutrina Monroe? Porque o Monroe, ele buscava manter as potências europeias fora da região. O Trump hoje voltou a doutrina para dentro. Ele está tratando o hemisfério, o Ocidente, como uma extensão inteira do território americano, onde o Washington está unilateralmente preparado para erradicar qualquer inimigo que seja percebido. Então, a lealdade desse sistema, ela é recompensada, e a rebeldia, ela tem um preço. E por isso que você está vendo um grande número de sanções rolando na América Latina, com líderes que são considerados dissidentes, retirando visto, impondo sanções de Bogotá a Brasília, meu caro. Então a Casa Branca, hoje, tem feito um esforço muito grande para derrotar as ameaças no hemisfério ocidental. Como disse o próprio Trump recentemente, a centenas de generais e almirantes que se reuniram com ele no mês passado. E isso tem remodelado toda a prioridade de segurança de Washington. A defesa, né, hoje, ela tem uma alteração. A gente pode dizer sem susto nenhum que as autoridades no passado chamaram até de cegueira do sul, né? Que é quando os comandantes do sul dos Estados Unidos pararam de olhar, né, para a América Latina, seguiram em frente, esqueceram a sua missão e simplesmente deixaram de mão a América Latina. E isso é a grande reclamação de Marcos Rubio. Então, Marco Rubio, né, esteve na região recentemente, junto com o secretário de Defesa, que é o Pete Hegseth, e ele estava promovendo lá o MAGA, né, supervisionando caças, etc., e ele disse como a América Latina tinha sido deixada de lado. Então eles fizeram um esforço enorme de uma escala sem precedentes, de uma intensidade sem precedentes, para montar bases que permitam ter uma guerra cinética muito forte na região para retirar certos governos. Então, hoje nós vimos claramente que a luta com Trump preciso retomar a América Latina e retirar a China da equação. E, ao mesmo tempo, vou fazer isso combatendo as drogas e o sistema que apoia esses governos, porque esses governos dão proteção e funcionam de escudo. E é um movimento político muito inteligente. Quando você for reparar, em termos de pesquisa, a aprovação do Trump, por causa disso, você vai ver que 74% dos republicanos e 82% dos eleitores do Trump basicamente aprovaram os ataques no Caribe. Ou seja, é muito mais vendável um ataque no Caribe para garantir e acabar com as drogas do que você mandar os caras aqui por Oriente Médio. Então, óbvio, para o americano médio, faz sentido ataques letais dentro da América Latina e da região do Ocidente, que são áreas que dariam maior segurança, né? Ou seriam, ao contrário, riscos, né, de interferência ou riscos de segurança para os Estados Unidos. E todos os líderes de direita da região que tinham agendas com Trump foram recompensados. Veja, ele chamou o Bukele
e falou: Bukele, toma aí 250 deportados americanos, tá? E eu te dou 6 milhões de dólares. Depois ele também recebeu o Bukele e elogiou a atuação do Bukele, enquanto a ONU estava reclamando de que o Bukele fazia acusação, né, acusando ele de violação de direitos humanos, repressão. Ele foi lá e disse que o Bukele era um exemplo. Então hoje o Trump tem uma visão clara da importância de apoiar aliados na América Latina e esvaziar grupos que se tornaram escudos do narcotráfico. Por isso que Scott Bessent, né, saudou, aprovou esse swap cambial que foi feito com a Argentina de mais de 20 bilhões de dólares para poder estabilizar a economia. E isso é um exemplo clássico da doutrina Monroe, versão econômica, né? Até porque o Trump vinculou, veja só, meu cara, ele vinculou explicitamente a assistência ao futuro político do Milei. Então ele falou só, se você não vencer a eleição lá, nós não vamos ajudar a Argentina. Não é ajudar por ajudar, é ajudar o governo que é meu aliado e que irá fazer as políticas que são importantes para a gente, não governos que protegem e servem de escudo para o narcotráfico. E essa abordagem foi tão importante, não só porque o Trump se mexeu, que o Milei, que estava sendo desacreditado nessas eleições agora acontecendo essa semana, ele simplesmente arrebentou. Ele ganhou assim um número de cadeiras no Congresso e no Senado muito maior do que ele já tinha, do que ele tinha imaginado. Então, isso mostra, quer dizer, que também o povo começa a entender que há mudanças que só podem acontecer no longo prazo. Décadas e décadas e décadas de uma esquerda na Argentina destruindo o país não serão consertadas apenas numa eleição. E precisa cada vez mais de apoio internacional. Por isso também os movimentos do Eduardo são certíssimos, porque sozinho o cara não consegue resolver isso. Ele vai precisar de apoio internacional, e, né, vai resolver vários problemas que a esquerda capturou na América Latina. E essa abordagem dele, do Trump, já está dando resultado. Veja, depois do Rubio e do Hegseth ter ido no Panamá, eles retiraram dali a iniciativa, né, o acordo que eles tinham feito com o cinturão e rota, né, da seda de Pequim. E, ao mesmo tempo, também houve uma redução do número de entradas de emigrantes. Atenção, isso é muito importante. Há uma redução de entradas de imigrantes, na verdade, migrantes e de drogas nos Estados Unidos para essa fronteira sul. O presidente do Equador, que é o Daniel Noboa, né, está pressionando o Trump, pedindo para sediar uma base americana, né, e de fato está buscando um referendo para suspender a proibição que existe hoje lá no Equador de se instalar bases militares estrangeiras. Então veja, em meio a essa campanha, por exemplo, também em outros lugares como no Caribe, o Trinidad e Tobago, República Dominicana e a Guiana, todos esses países elogiaram os ataques do Trump. Todos se posicionando claramente como parceiros próximos da segurança dos Estados Unidos. Aos poucos, Trump está retomando o que tem sido a política histórica dos Estados Unidos naquela região, como uma grande potência, olhando isso de uma maneira diferente, principalmente no sentido de neutralizar a China. Ou seja, a doutrina Monroe, né, de forma mais direta, significa não apaziguar com Maduro. Não, significa eliminar o sistema do Maduro. Tanto que o Trump falou, ele não quer se meter com os Estados Unidos, né? Os navios de guerra americanos não, estão se acumulando na costa da Venezuela. Trump está falando seríssimo em relação a isso. Então o governo Trump, sim, agora pressiona Maduro, pressiona, por exemplo, as autoridades argentinas também, claro, para limitar a influência da China sobre a Argentina, ao mesmo tempo em que bota os bancos à disposição, né, os bancos americanos, para ajudar, não mais com 20, mas agora com 40 bilhões de dólares. Entendeu? E essa é uma relação em que o Scott Bessent está diretamente envolvido. Por quê? Ele, por exemplo, conversou com o Luiz Caputo, que é o ministro da Economia da Argentina, pedindo, então, restrição de acesso da China aos recursos
minerais do país, principalmente os recursos essenciais. Então, todo o movimento que o Trump está fazendo é para isolar também a China da América Latina, retirar eles daqui. Então, isso foram feitos vários movimentos. Por exemplo, mesmo essa discussão com o Caputo, ele discutiu, por exemplo, a possibilidade de conceder aos Estados Unidos, por exemplo, um maior acesso ao suprimento de urânio do país, né? E não só desses commodities de terras raras. Quer dizer, a autoridade do governo hoje, americana, ela está sim tentando conter a influência de Pequim, incentivando os líderes argentinos a fechar acordo com empresas americanas para impulsionar projetos de infraestrutura e investimento em setor chaves, principalmente nas áreas também de comunicação. Então, agora, isso é uma pancada para a China. Por quê? Porque a China é o segundo maior parceiro comercial da Argentina, depois do Brasil, e é o maior comprador das suas exportações agrícolas. Então, o Biden e o Trump entendem que estabilizar a Argentina é estabilizar o MAGA, porque tira da influência da China um parceiro importante que é a Argentina. Para eles, uma Argentina forte e estável é uma âncora para o hemisfério ocidental próspero, tirando a influência do Maduro, do Petro e do Lula, meu caro. Não ache que haverá um acordo fácil entre Trump e Lula. Eu acho esse acordo extremamente complexo, até porque o Lula não vai poder entregar aquilo que o Trump quer, que é isolar a China. Ele não quer uma vantagem aos Estados Unidos. Ele quer uma vantagem para os Estados Unidos, isolando a China. Agora, para fechar, meu caro, há um problema em que o Trump precisa atuar. Isso se chama Europa. E esse se chama Europa porque a Ásia manda as suas drogas para a Europa. Então ele tem que entender que combater o cartel aqui significa botar o cartel sul-americano para começar a procurar outro mercado lá na Ásia e, ao mesmo tempo, bloquear o acesso dessas drogas à Europa. Veja, não é de hoje que existe uma preocupação muito grande de que alguns países europeus também tenham se tornado um narco-estado. Por exemplo, a Holanda. Vou contar uma história para vocês que aconteceu em 2021. Houve uma prisão inesperada de um grande chefão de drogas sintéticas que era um fugitivo internacional chamado Tse Chiplop, em Amsterdã. Esse cara é um cidadão canadense. Como eu disse para vocês, o Canadá foi utilizado pelos chineses para fazer tráfico de drogas e influência, lavagem de dinheiro, e isso foi um grande escândalo, inclusive, dos cassinos. Mas esse cara é um cidadão canadense, exatamente, Tse Chiplop. Na época ele tinha uns 57 anos e era considerado o cabeça do dragão de um super sindicato chamado Samgor, que é uma grande aliança de 5 tríades chineses que dominavam todo o mercado anual de metanfetamina da Ásia, um negócio avaliado em 70 bilhões de dólares anual. Bom, a AFP da Austrália emitiu um mandato de prisão para o TSE em 2019, e relacionou o caso a uma questão que tinha acontecido em 2013, em que eles estavam fazendo uma operação lá de drogas, etc. Esse cara, durante anos, conseguiu se manter sempre um passo à frente da polícia, porque subornava a polícia na Europa, de forma geral, e da Ásia. E ele acabou também sendo apontado, procurado pela polícia na Polônia, a partir de uma investigação de tráfico de drogas ligadas a Macau. E, principalmente, porque as gangues vietnamitas estavam fortemente envolvidas na produção e tráfico de metanfetamina por toda a Europa Central. E tudo isso é significativo porque essa Samgor, ela conta com inúmeros traficantes vietnamitas e também indianos, dentro da sua organização. Então, as gangues vietnamitas hoje do continente foram criando subdivisões de organizações criminosas e são braços hoje, quase que subbraços, dessas organizações chinesas que estão aqui em cima. Houve um relatório que foi feito em 2020 da a Avaliação Nacional, na verdade, de Ameaças às Drogas, feito pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos, que é a DNA, e ele observa exatamente que, por exemplo, o que eles chamam de clube do êxtase é exatamente exportado para os Estados Unidos e pela Europa por organizações criminosas
asiáticas, chinesas, que operam de forma transnacional dentro da Europa. E por isso que, historicamente, a Holanda tinha sido um centro tradicional de produção de drogas sintéticas, tá? O que é um negócio de bilhões de dólares, e que basicamente ela foi aos poucos sendo também capturado, né, para ser um ponto de distribuição de droga, quase que um novo narco-estado na Europa. Depois isso mudou, mas que chegou a ser um precursor na venda, por exemplo, de metanfetamina, piperonil metilcetona e benzilmetilcetona. Então, quando você vai ver, todas essas indústrias de drogas que chegam na Europa, hoje elas operam vindos de chefões do crime na Ásia, principalmente em Hong Kong, Macau e Taiwan. E esse é o maior problema com esse grande sindicato chamado Samgor. Além disso, existem braços dessas empresas em Nova York. Então isso era produzido nesses 3 países, mandado para a Europa, da Europa para Nova York. E isso das gangues asiáticas. E das gangues latino-americanas, essa produção vinha pelo mar, principalmente Colômbia e Venezuela. Então veja, essa produção de drogas foi criando um universo de tomada do Estado holandês e também da criação, junto com ele, das drogas, de também uma nova indústria de jogos de azar, onde toda essa máfia chinesa se baseia nos jogos de azar, olha o tigre aí, e no mercado de heroína branca. Tá? Então, esses caras, hoje, entram dentro da Europa e são braços permitidos pelo governo chinês, não se iluda disso, desde que não jogue essa droga interna, e eu vou explicar por quê, mas permitidos pelo mercado chinês para poder exportar e usar toda essa estrutura financeira como estruturas de captação, mas também armas, né? Guerras geopolíticas. E foram construindo laboratórios mesmo. Veja, a Europa descobriu em apenas aí alguns anos algo em torno de 460 laboratórios dentro de Estados membros da União Europeia, principalmente dentro da República Tcheca. É uma coisa absurda. Tá? Então, você tem um número brutal de usuários de drogas e de uma estrutura de funcionamento que passa pela Europa e Estados Unidos. Para o Trump, essa visão é clara. Fala, eu tenho um problema de tráfico de drogas que vem da América do Sul e de parte da Ásia. Então, se a China começa a monopolizar esse negócio, fazer uma influência na América Latina, tá? Em várias áreas, aí eu não vou entrar em todas as áreas, que faz parte da nossa economia, mas inclusive do mercado de drogas, utilizando os estados como barreira e escudo, será impossível conseguir combater seriamente o tráfico de drogas e a utilização de drogas como arma dentro dos jovens americanos. E esse é um problema que afeta vários países. Veja, o Japão hoje é um dos mercados de metanfetamina mais lucrativos do mundo. A máfia lá, que é Yakuza, ainda, desde a Segunda Guerra Mundial, né, utiliza e vende a metanfetamina por um preço extremamente caro. É mais caro, inclusive, que outros mercados. Mas esse é um problema que se tornou amplamente, quase uma pandemia dentro dos países. Você pega, como eu falei, na República Tcheca, hoje, a grande máfia de traficantes são traficantes, grupos criminosos do Vietnã. E o próprio Parlamento Europeu identifica isso, fala que gangues do Vietnã entram no comércio e, através desse comércio, começam, então, a vender drogas. Então você tem um problema extremamente complexo que passa por uma série de países. Né? E a coisa chegou tão grave, tá? Que o próprio Vietnã se tornou um ponto importante de transbordo de droga, tamanho mercado do Vietnã. Porque, inicialmente, a droga na Ásia, ela era criada ou feita por um lugar que chama-se Triângulo Dourado, que é o quê? É uma região sem lei, uma região terra de ninguém, que faz fronteira com Mianmar, Tailândia, China e Laos. Tá? E que é o reduto desse grupo que eu falei, chamado Samgor. Ele é feito lá. Só que a quantidade de droga ficou tamanha na Europa
que parte dessa produção era escoada para o Vietnã e do Vietnã jogado como transbordo para regiões da Ásia e para a Europa. Recentemente, a polícia vietnamita, né, encontrou algumas toneladas de drogas que seriam distribuídas para Taiwan, Filipinas, Malásia, Coreia do Sul e já, por último, na Europa. Quer dizer, você vê o tamanho desse mercado e o quanto isso ficou grande. Agora, por que o Trump está tão preocupado também com a Europa? Entende que isso é uma grande sacada. Ele entende que, mais do que nunca, do mesmo jeito que a cultura foi um instrumento de conquista da esquerda e de tentar desvirtuar, né, o Ocidente através das políticas woke, não tenha dúvida que a droga é uma dessas políticas. Então ele precisa combater o tráfico de drogas e precisa tirar o narco-estado. Ele precisa tirar a esquerda do poder. Veja a quantidade hoje de influenciadores que defendem o tráfico de drogas. Veja como a esquerda é ativa na defesa do tráfico de drogas. E veja como a esquerda ela é ativa na defesa da imigração. Por quê? Porque através dessa imigração que vem fantasiada de donos de restaurantes, né, de comida japonesa, vietnamita, né, é que é feito todo o transbordo comercial das drogas para a Europa e a utilização dessa mão de obra como mão de obra de trabalho para escoar as drogas. Então, ele entende a arma geopolítica que se tornou e como a imigração virou essa porta de entrada junto com a fantasia do negócio, né, de restaurante, por exemplo, do comércio, da lojinha, que vende produtos de turismo. E, por fim, a proteção dos grandes estados como Maduro, Petro, Lula, para a criminalidade. Ou seja, toda essa política que nós vimos e temos visto nos últimos anos de proteção aos traficantes, de proteção ao tráfico de droga, com a ideia de direitos humanos, câmarazinho policial, tudo isso não foi um ato isolado do Brasil. Foi uma grande estratégia de utilização das drogas como arma de grupos e máfias gigantes asiáticas que ficam nesse triângulo de ouro que eu falei, onde fica Sangor, de domínio chinês, para reviver uma nova história. Né? Qual seria? Do mesmo jeito que a China sofreu com a guerra do ópio e passou uma década de humilhação, a China agora quer conquistar os mercados também de drogas paralelos, de narco-estados, montar narco-estados para impor ao Ocidente o mesmo século de humilhação e a mesma dependência de drogas. Nós não podemos esquecer que a China tem 200 anos hoje de esforço antinarcóticos na terra deles. Se você pensar de 1839 a 42, depois de 1856 a 1860, nós tivemos basicamente milhares de chineses que perderam a vida, morreram nas duas guerras do ópio que foram travadas contra a Grã-Bretanha e outras potências europeias, incluindo os Estados Unidos, nessa história. Ou seja, cansado do contrabando de ópio no Ocidente, o que o imperador chinês fez? Ele impôs leis contra o narcotráfico em 1830. Então as forças europeias naquela época, mais poderosas, enfiaram o cacete nos caras e venceram as guerras do ópio, estabelecendo uma série de tratados comerciais que foram considerados tratados comerciais desiguais e cuja primeira fase desses tratados foi imposto de 1842 a 1844, né? E acabou gerando o que nós chamamos os chineses, de século de humilhação. Tá? E isso acabou garantindo também o acesso comercial europeu à China, enfim, ao controle de cidades portuárias, inclusive até a concessão britânica, né, a Hong Kong. Enfim, mas aí a China aprendeu. E a China disse, eu não quero mais passar por isso. E eles resolveram então fazer um grande esforço antinarcóticos contra esse sistema e utilizaram o sistema educacional e as aulas de história para lembrar como a China sofreu por causa da guerra do ópio. Então o povo chinês, não é esse governo vagabundo do Xi Jinping, mas o povo despreza as drogas e o tráfico de drogas.
Então, esses caras, se você olhar o povo, ele tem um consumo de drogas? Tem. Cresceu muito? Cresceu, mas ainda é incrivelmente pequeno. E essa é uma das grandes sacadas do Trump. Ele percebe que a China, como país, utiliza o tráfico de drogas como arma, do mesmo jeito que o ópio foi usado contra eles. Mas o Trump entende que o povo chinês, o povo, é contra as drogas. Uma guerra contra as drogas teria amplo apoio se esses caras soubessem, evidentemente, né? Porque a gente sempre a informação chega no povo, por motivos óbvios. Mas teria um grande apoio do povo chinês. Então, por que exatamente o povo chinês despreza as drogas e o tráfico de drogas? Né? Diante disso, meu caro, é que as autoridades chinesas, né, têm muita dificuldade de fazer um discurso clássico do tipo, esse problema dos opioides sintéticos é problema dos Estados Unidos, não tem nada a ver com isso. Porque a sua população é contra o fentanil. Ou seja, eles vivem uma vida dupla nesse governo, em várias formas. Né? Eles dizem isso para o povo, mas ao mesmo tempo incentivam essa produção de droga via Sangor. E utilizam toda essa estrutura para poder continuar influenciando, né, no mundo, em outros países, e usando agora a América Latina como mais um braço desse grande cartel de drogas que existe por aí. Ou seja, nessas fases que nós estamos vendo aqui, tem três coisas que envolvem a questão do narcotráfico. A primeira, Trump está combatendo os caras, mas sabendo que ele está, nesse momento, cortando certas áreas de acesso e combatendo o poder político que protege os grandes cartéis na América Latina e depois na América Central. Começando por Maduro, Petro, chegará no Lula e chegará em outros países. Porque ele tem uma visão clara que o que existe é uma proteção, né, um escudo que é dado ao narcotráfico. Esse escudo, ele é dado pela política, ele é dado pelos países, pelos narco-estados. Só que esse escudo agora está recebendo uma influência chinesa nas drogas e no jogo. E isso tem invadido a América Latina, colocando os Estados Unidos em uma posição de extrema fragilidade no médio prazo para a segurança nacional. E é por isso que ele tem que adotar uma política combativa se não eliminar os cartéis, porque ele não consegue, como eu disse para vocês, pelo tamanho dos cartéis, é pegar e começar a retirar os estados, esses governos que protegem o narcotráfico, esses juízes que protegem o narcotráfico, que estão mais preocupados em prender empresário do que prender traficante. Então, e redirecionar essa estrutura para combater o narcotráfico chinês lá no Triângulo de Ouro, formado pelo Sangor, bloqueando esse transbordo de drogas para os Estados Unidos, seja pela América Latina, seja pela Europa. Ao mesmo tempo, isso significa que ele tem uma nova doutrina, é a doutrina Donald. A América Latina tem que ter influência minha. Eu não tenho que me dar bem somente com ela, ou me dar parcialmente bem com ela. Eu tenho que ganhar e a China tem que sair daí. Há uma política, então, clara de isolar a China da América Latina e utilizar esse isolamento para criar várias crises como ele tem criado para a China, seja do mercado interno, seja as crises de portos e a crise nas suas estruturas que existem hoje de narcotráfico. Ao mesmo tempo, ele entende que é necessário olhar para a Europa, entender as rotas que isso é feito e como isso é feito. E é por isso que o Trump e o Musk apoiam, né, a AfD, apoiam a direita europeia e utilizam também de políticas anti-imigração no sentido de que eles entendem que grande parte da estrutura de fabricação e distribuição de laboratórios e distribuição dentro dos países é feito pela essa imigração que vem abrindo restaurantes. Se você olhar, se você andar, começa a reparar, a quantidade de restaurantes vietnamitas que surgiu recentemente, você fala, cara, será que todo mundo adorou isso? Claro que teve uma influência de soft power chinês e asiático, nós já falamos disso. Mas não é só isso, né? Não foi só isso. Você também tem um suporte enorme do tráfico de droga, que tem capital na ordem de, volto a dizer o volume, 950 bilhões de dólares por ano, para espalhar esses restaurantes chineses, vietnamitas, indianos, lojinha, quantidade de lojinha que saindo de bugiganga. Você fala, cara, como é que esses caras sobrevivem? Não é vendendo aquela bugiganga. Não é. Aquilo é uma
venda de fachada. Então ele entende que imigração, governos de esquerda e legislação são instrumentos hoje desse grande cartel que existe na China, lá do Sangor, e que também chega através do Brasil, dos cartéis mexicanos e sul-americanos, protegidos pelo Estado. Bom, meu caro, esse é o resumaço da nossa semana. E esse é o ponto central, porque isso é relevante até para a conversa que Trump teve com Lula. Não acho que Lula vai chegar lá, contar uma historinha para ele, oferecer meia terras raras, porque o Trump entende que a própria existência do Foro de São Paulo, a própria contribuição do Lula, a própria forma como Lula ajudou, junto com a sua aliança ao judiciário e os liberais, proteger a liberação das drogas e a distribuição dessas drogas, ele entende que isso é uma proteção, um escudo aos cartéis, à lavagem de dinheiro e principalmente a influência da China na região e a utilização de drogas para que a China crie uma guerra do ópio, né, um domínio do ópio inverso, como ele sofreu no passado, agora no Ocidente. Mas é aquilo, né? Se isso vai dar certo ou não, você já sabe. Será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos Já Economia.